Poxa, mano, mentira isso. Aê, agora foi, galera. Tava ficando chateado, velho. Gente, eu entrei, saí e não tava indo, cara. Acho que tinha dado algum problema aqui com a minha internet. Ah, o apóstolo Renato já entrou. Acho que tinha dado algum problema aqui com a minha internet, cara. E aí, gente? Uma boa noite a todos. Tudo certo? Aê, meu garoto! Cara, eu Foi tava comprar ficando pão? triste, cara. Eu não sei, eu entrei, saí, aí, tipo, ninguém apareceu. Eu falei, meu, que estranho. Aí eu vi a sua mensagem falando, cara, entra. Aí eu falei, ué, eu tô online, por que que não tá indo? Mas deu tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem Certo. também? Tô ouvindo bem. E aí, como é que o senhor tá, apóstolo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão? Estamos aí trabalhando bastante. Graças a Deus. Vai fazer 3, 4 semanas, um mês praticamente que a gente abriu os cultos de novo, né? Só que aqui tinha Certo. uma lei em Mogi que só podia Ah, 50, até 50 pessoas e depois agora na sexta-feira passada, retrasada, praticamente liberou para um terço do salão, mas dando uhum. 1,5 metro de distanciamento, né? Então, o nosso caberia 200 e poucas pessoas, a Ah. gente colocou, no máximo vai caber 110, né? Mas não tem ido nem, não tem chegado nem nos 50 ainda, o pessoal tá meio com medo ainda. Tá, então, Mas estamos bem, graças a Deus. eu fui numa igreja em Ferraz também, fui lá na comunidade Geração Livre, fui lá, fui ministrar também, o pessoal tava assim, meio bem fechado também ainda. Mas amém, né, É. cara? Eu vejo que é um tempo bom. Ah, eu tenho incentivado o pessoal a gente tem que aceitar o desafio. Eu acho que tem muito medo, né, ainda instalado aí, o pessoal está muito com medo. Tem que confiar em Deus, ninguém morre antes da hora, não. Verdade, eu acredito nisso também. Não É, deixar de se então, cuidar, lógico, né? Mas isso, então, tem colocar hábitos que a gente tem máscara, que, luva em gel e isso, tal. a gente tem que Mas acostumar com algumas coisas que não vai mudar, né, essa prática, acho que a gente tem que tomar vai, por si sim, vai ter que que vai trazer, ter que né? mudar, né. Verdade. Mas tem que ir para frente, senão Jesus está voltando aí, o negócio tá feio. Tem que avançar, né? Se não É isso avançar, não aí. vai. E o Matheus, o Felipe, como é que estão? Também, graças a Deus. Eu tô com o netinho, né? O Pietrinho vai fazer um ano dia 22 do mês que vem, agora de Legal, julho. Tamo aí. Mas tão bem, graças a Deus, estão tudo bem. E vocês, estão bem? certo. Tudo certo, cara, graças a Deus. Foi muito importante para mim começar essa série de lives, né? Vai ser uma sequência de lives que eu vou fazer. E Legal. Então, foi muito importante começar com o senhor, apóstolo, porque o senhor é uma referência para mim, né? O senhor sabe disso. é Eu uma honra sempre, eu poder sempre, te ajudar aí. eu sempre me emociono quando eu lembro, assim, ó, dos primeiros acampamentos que eu fui. E eu sempre Sim. falava para todo mundo que, assim, se não fosse você, a gente não ia ter um lugar para estar ali naquele momento. Se você não tivesse dado a resposta sim, né, pro chamado do Sim. Senhor, a gente não ia ter um lugar para estar ali. Então a gente é grato, eu sou muito grato pela sua família, Ah, por tudo que o Senhor fez aí por nós. E é glória a uma Deus. honra ter o Senhor aí. Não, vai ser. Tá, Que bom, fico feliz tô- também. queria que o senhor se apresentasse aí pro pessoal. Já tem 13, 14 pessoas aí online com a gente e a live vai ficar Tá. gravada. Eu vou deixar ela online, eu vou deixar ela no meu perfil, não vou apagar. Vou Ah, colocar legal. no Facebook e no YouTube também. Ó, o Esdras entrou aí também, apóstolo. Ó. O Esdras tá Aham. aí com a gente. Ei, que bom. Um abraço pra turma aí. Eu sou o apóstolo Renato, sou aqui da Igreja Presbiteriana da Graça, né? Aqui de Mogi das Cruzes, da sede, né? Hoje eu não estou mais como presidente da igreja, né? Mas eu tô responsável pela sede ainda. E eu precisava dar um tempo, né? Mas graças a Aham. Deus estou bem. A gente está trabalhando aí para Jesus, então é importante a gente caminhar aí, né? Graças a Deus. Mas estamos O bem. Esdras perguntou aí se você ama ele. Você viu aí escrito a pergunta do Ainda Esdras? amo. Eu não Falou vi que aí. ainda. Aí, Esdras. Ó. Ainda amo. Ah, Não pode e nem o que que chamar de eu. preto, mas ainda amo ele. É o nosso neguinho. É, nosso neguinho abençoado. Que bom. E,
E o que Deus tem falado com o senhor, apóstolo, nesse tempo aí de pandemia, antes da pandemia, agora, depois da pandemia? Ó, eu falo que a gente tem que entender que tudo isso é um sinal e a gente tem que aprender com tudo isso, né? Acho que Uhum, a gente tem que se reinventar e é um grande, um alerta de Deus para nós que Jesus está voltando. Eu tenho sim, até pregado no domingo de manhã, a gente tem feito as lives, né? Eu tenho feito estudo de manhã sobre o final dos tempos, né? E bacana. está tudo preparado para Jesus voltar, né? Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Acho que, assim, Nossa, não vejo a nós hora. como igreja temos que se posicionar para a gente poder entender o que Deus quer fazer aí, né? Mas temos que Você estar como prontos, as temos que estar... prudentes, né? Você como as virgens prudentes, Exatamente, né? Tá com a exatamente. botija cheia de óleo, que a hora que É, o noivo vir, a gente tem que estar pronto para ele. isso mesmo, tem que estar pronto aí, porque, assim, eu acho que a gente tem que entender que é um sinal, assim, Deus quer nos ensinar, e tudo isso é um sinal do que vai acontecer daqui para frente. Isso não vai mudar, não, vai ficar só vai Vai só piorar. piorar, né? Sim. Eu até falo assim, eu tenho empregado isso que, assim, eu não sei qual que é a sensação de vocês, né? Mas, assim, eu vejo que se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para as coisas dessa terra, se olhar para a pandemia aí, até estava falando esses dias, né? Teve um terremoto no México esses dias. Tem uma Foi. enchente lá na China agora que não sabe pode atingir 400 milhões de pessoas. Não sei quantos vão morrer, mas vai atingir perto de 400 milhões de pessoas. A Nossa, pandemia, gafanhoto, é, gafanhoto. tudo essas Parece que, coisas são parece que sinais. tem um maremoto É, aí também, que parece que... isso, então, assim, as coisas tudo isso, a própria pandemia, né, quer dizer, tudo isso é um ensaio pro anticristo poder vir para esse governo mundial. Então, assim, a gente tem que estar E muito parece que estão atento. estudando isso, né? Tipo, já de Sim, fazer uma sim. unificação das moedas e tal. Não, isso tá em pleno vigor, né? Eu estava até falando pro É, pessoal ontem na pregação também que se você for em qualquer lugar, você pode até comprar um alface, tem lá o código de barra lá, então tá tudo preparado, até para verdura já tem código de barra. Então, sim. as coisas estão preparadas, né? Mas eu sei que não é esse é o assunto, Ó, né? meu primo colocou Bitcoin aí. Não, cara, a gente não tá engessado em nada, não. A Não, gente tá mas assim, é engessado em nada, não. importante Vamos falar deixar Deus que falar. não, e eu creio que é importante falar também que tudo isso, até o tema que você propôs a respeito de unidade, tem tudo a ver com esse final dos tempos. Que se a igreja não entender que a gente precisa se unir e buscar um mesmo interesse, né, de pregar Sim. Cristo, eu até estava passando um vídeo também ontem, mostrando vários presidentes, né, do Panamá, da Guatemala, aqui do Paraguai, o próprio Trump lá também, Uhum. vários presidentes, né, falando a respeito de que nós precisamos clamar a Deus, e até um lá falou, citou, segundo a Crônica 7,14, né, se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter, né, então eu virei Eu do ouvirei do céu céu e sararei e sua terra. reaçar essa terra. Então, se a gente Cê- entender, tem gente que está voltando para Deus, tem gente que vai começar a abominar Deus, vai querer rejeitar, então a gente Sim, tem que tem entender muito. todo esse momento aí, a gente poder Sim. buscar Deus, né? E O também senhor assim, chegou a ver. Desculpa, pode falar. das pessoas também entender que elas têm que buscar Deus, até para a gente Sim, poder entender que a gente hoje nós temos a oportunidade de estar levando Jesus para dentro da nossa casa. Quando a gente fez a primeira verdade. ceia, o pessoal em casa, a gente nunca fez isso. Então, a gente tem que entender que Jesus está permitindo que a gente traga Deus para dentro das nossas casas. Isso é Sim. importante. Fazer cultos O que nos você ia lares, ler perguntar? Bíblia no lar. Exatamente. Não, referente ao texto de Segunda Crônicas, eu entendo que é algo para hoje isso. Sim, sim. Esse texto é totalmente para agora. Então, e se arrepender, né? Assim, esse arrependimento, eu falo até que a gente tem que mudar um pouco essa palavra, né? Tem que haver quebrantamento, né? Se não tiver Sim, quebrantamento, só arrependimento, eu falo, me arrependo, tá bom, mas e aí? O que você vai fazer? Não pode virar remorso, né? Só aquele choro esse é o inicial e problema. depois não vira mais nada, né? Então acho que tem que E, haver quebrantamento da e igreja, né? vira que e aí a gente acaba amortecendo o nosso coração e quanto mais pecado a gente tipo, ah não, É, tá tudo bem, Deus entende. E aí é, você acaba
cauterizando, né, como diz a palavra, né, cauterizando o coração, e Sim, aí você acaba vivendo o pecado como se, tipo, tudo bem, não é assim, né? não, e aí vira uma religiosidade, né? As pessoas são Sim, religiosas e esquecem de buscar o Deus da religião, né? Que é Jesus, né? Então, sim. se a gente não tomar cuidado, a gente fica muito deixando, então assim, as coisas desse mundo vai invadindo, né? As coisas e hoje a gente tem a oportunidade de estar, vai depender de cada um mesmo, a salvação é pessoal, né? Ela é Sim, intransferível, né? Então, a gente vai ter que buscar, cada um vai ter que buscar Deus. Então, acho que eu esse lembro tempo é que importante para a gente entender isso. antes da pandemia, Deus falou comigo muito forte em Mateus 6,6, antes da pandemia. Deus falou para mim que era tempo de me trancar no quarto, fechar a porta e orar. E aí eu pedi as contas do trabalho e comecei a ir, sabe, tipo, pro monte orar e buscar Deus. E falei, Deus, o que o senhor quer? Porque Deus falou assim, sabe quando é algo latente mesmo? Quando Deus fala, meu, me busca. E aí eu É, comecei com esse negócio de buscar. E aí Deus começou a falar para mim que era tempo agora de gerar coisas no nosso espírito, para que quando é, passasse esse tempo a gente desse a luz a essas coisas que a gente gerou, né? É tempo é, de gerar coisas, né? E o Pai que te vem em secreto te recompensará, né? Esse tempo é um tempo que amém. Deus está dando permissão para a igreja de É, buscar. Deus parou o mundo para a gente ter tempo, cara, né? Se você verdade. parar para friamente, Deus parou o mundo para a gente ter tempo para buscar Deus, né? Isso que Deus Eu vi, falou comigo antes. eu vi um postzinho que mandaram para mim no começo da pandemia, né? Dizendo assim, né? Que depois que começou as lives e tudo, né? Hum. Um postzinho falando assim, o diabo falou assim, eu consegui fechar as igrejas, né? Aí Deus falou assim, Ah, não eu tem vi isso. problema, eu Eu consegui, abro uma em cada lar. eu tô abrindo um em cada lar agora, né? Então, assim, É, se a gente não entender que é tempo da gente buscar Deus, né? A gente vai se perder, né? Então, e o mundo vai se esfriar mesmo, né? Tá dentro da palavra esse esfriamento, esse distanciamento, uhum. esse movimento comunista, né? Que a gente vê muito forte, né? Sim, Estabelecido aí. gritando. Então, assim, isso tudo é para poder implantar o reino do anticristo mesmo. E uma coisa que Deus falou para mim antes da pandemia, eu estou orando por isso para que eu possa ajudar, né, de alguma forma, a tentar fazer algumas coisas para a gente poder atingir os povos não alcançados, né? Acho que a igreja tem que se unir para poder atingir onde não chegou o É, evangelho ainda, porque na hora que esses povos serão alcançados, etnia, povo, língua, tribo, nação, né? Na hora que todo mundo sim. for atingido, Jesus volta. Né? Então, e não E falta esse é o muito. propósito. Cara, e você sabe uma coisa que eu tava meditando isso hoje de manhã? Parece que a igreja esqueceu que o propósito é o reino, né? Que a igreja É, esqueceu que, tipo, ah, não, eu quero trabalhar, eu esqueceu. quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar. É lógico que eu quero tudo isso, não sou idiota. Mas mais do que tudo isso, eu quero o céu. E para mim É, é muito mais importante eu cumprir o chamamento de que Cristo me chamou para quando eu tocar a trombeta eu poder subir e estar com ele do que casar, ter filho, casa, carro, bens materiais. A igreja esqueceu disso, né? esqueceu. O pastor Jonathan, uma vez ele veio pregar no café de pastores aqui na sede. Aí ele falou É, assim: quem quer ir para o céu, né? Todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo quer ir para o céu, né? Aí ele virou e falou assim: mas ninguém quer morrer, quem né? quer morrer? Ninguém quer É, morrer, né? Ninguém quer morrer. Então todo mundo quer ir para o céu, mas a gente quer viver uma vida aqui, né? E na verdade, se a então, gente for olhar, a gente tem que clamar mesmo para que Jesus volte. A igreja tem que clamar, é tempo da igreja clamar. Vem, sim. Jesus, vem o teu reino sobre nós, porque é, não sei se a gente aguenta, né? A palavra fala que a gente vai aguentar até onde for necessário, né? É. Mas não é fácil, não. Você, como líder, como pastor, como os pastores, tem muita gente sofrendo aí com a situação toda, porque a gente está vendo que a igreja está se distanciando de Deus, né? As pessoas estão Sim. tão Buscando longe, né? coisas e esquecendo de Deus, né? É. E é Eu, interessante dentro do tema que você falou, né? Que você propôs aí de unidade. Eu faço sim. parte são cinco grupos de pastores, um aí nacional, vários aqui da cidade, né? Mas, Uhum. assim, falta, se os pastores, eu já ouvi isso, né? E depois eu Uhum. fui buscar na palavra e, infelizmente, é isso mesmo, assim, hoje o que falta para ter unidade no corpo
não são os membros, não são Não, são os as líderes. ovelhas, são os São os pastores. Os líderes, pastores que exatamente. têm medo, né? Tem medo de perder as ovelhas, tem medo de compartilhar. E a gente vê, assim, tá vindo uma geração nova que estão mais dispostos a isso, mas ainda há um sentimento ainda assim muito claro assim das pessoas, as minhas ovelhas, né, o meu povo, né, e ninguém é É, dono de nada, né, Deus é dono de tudo, sim, né, Ele é o sim. cabeça, né, então às vezes as pessoas esquecem disso, mas há um movimento entre muitos pastores querendo buscar essa unidade, né, então assim, isso também, por isso tem um lado que é contra, né, que tem medo, né, mas tem Sim. muitos que querem ter essa unidade, querem estar junto, querem, independente da placa, do ministério, tem gente que está buscando essa unidade, né? Então, isso, o próprio Espírito vai fazer isso, né? Não é nós, né? Não é Eu pessoas, né? tenho, eu tenho clamado a Deus por isso aqui, né, em Poá, porque que nem, em Mogi tem o pessoal do Juct, tem vários outros movimentos, a Vivalista, da Sim, Burn, tem um monte de movimentos que fazem esses ajuntamentos, né? E eu tenho orado para Deus para trazer isso aqui para Poá, cara. E por que começou esse projeto, inclusive, né? O Somos Um, o projeto Soma, tudo que Deus me deu com essa história, com essa estratégia do Para que Todos Sejam Um. A ideia é justamente essa, é trazer ajuntamento entre as igrejas aqui da cidade e que depois a minha ideia é juntar as igrejas da região, não só as de Poá, mas fazer uma unidade entre municípios. Primeiro na nossa região aqui, né, em Jerusalém, para depois a gente fazer isso em sim. Samaria e depois chegar aos confins da terra. Mas o Deus me deu um sonho em 2012, apóstolo, Ah, que eu pregava no ginásio de Poá, segundo a Crônica 7:14. E eu pregava para legal. pastores e líderes esse sonho em 2012. E aí, você lembra do Jefferson? O Jefferson, que era daqui de Já Poá, que ele era. lembro. Então, e aí eu fui visitar ele numa loja que ele trabalhava e eu ganhei uma pulseirinha de um rapaz escrito Somos Um. Ah, E aí legal. tava o Ó, versículo o João Roger 17, entrou aí. 21. O Roger tá lá em Portugal, lá. Um abraço, Roger, para Amém. você. Olha que legal, live internacional, galera, olha aí. Ó, o Roger tá lá, tá fazendo um bom trabalho lá também. Ele foi ungido pastor Amém, cara. também, né? Você Olha lembra que do benção. Roger? Que jogava Não, por bola? nome não, depois eu vou dar uma olhada ali Ele no perfil dele pra tentava. ver. Ele Tentava, era tentava, ruinzinho? não deixava. Não, era bom, não É deixava igual o jogar. Esdras, né? O Esdras fala que joga bola, mas o Esdras é só conversa, né? Ô, não, nem vamos lembrar do Ezra. Ele tá aí, daqui a pouco ele se manifesta aí de novo. É, aham, Então, legal. aí Deus me deu essa visão, cara, de fazer esse ajuntamento aqui em Poá. E aí, antes da pandemia, eu fiz uma apresentação para passar nas igrejas e tal. Olha ele aí, ó, o Esdras. É. Então, aí Deus me deu essa ideia de fazer esse ajuntamento nas igrejas, só que aí começou a pandemia e eu fiquei trancado dentro de casa. E aí eu continuei orando em cima desse projeto, e aí Deus me deu a estratégia das lives. E aí Ah, são vários legal. pastores de vários ministérios, e cada um vai dar. Ó, o pastor Alessandro, também da Igreja Cristã Terra Fértil, acabou de entrar, também homem de Deus pra caramba, vai estar fazendo a live com a gente. Bem, que legal. Então, aí vamos pros temas, vai, um Ó, pouquinho. deixa eu até falar Pode uma coisa falar, para por você favor. que até, não, em cima disso, em cima do tema, né? Quando Jesus faz a oração sacerdotal e João quando ele 17, fala 21. lá, isso, quando ele fala assim, é para que todos vejam que eu e o Pai somos um. Então ali tem um segredo. Se os pastores entenderem esse segredo, que eu sempre fui muito aberto, né, de estar junto com as pessoas, estar junto com os pastores, Sim. porque eu entendi a revelação desse texto, desse contexto. Jesus ele está intercedendo por nós como igreja. E ali, eu queria até ler o texto para você, tá Por aqui, ó. favor, fica à vontade. Ó, tá aqui, né? Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, é o 20, né? Por Uhum. intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o Amém. mundo creia que tu me enviaste. Então, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu nele, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui tem um segredo. A unidade, quando a gente tem esses ajuntamentos, eu também creio nesse avivamento do último tempo, da última hora. Sim, eu também. Vai ser algo que é extraordinário, porque a gente isso vai ser como uma bomba, vai ser um dúnamo, uma dinamite, porque quando a gente entender que a gente tem que abrir mão daquilo que é meu, que aparentemente eu acho também que é meu, que tem gente que acha que é dele, né? Mas quando a gente abre mão daquilo que é seu, por isso que Jesus fala, aquele que entregar a sua vida, ganhar lá. Quem quiser ganhar, vai perder. Então, quando a gente entende esse princípio, e ali está falando para que quando a gente entender que nós temos que ser um, independente de placa, independente de igreja, independente do ministério, que a gente tem que estar unido, o Espírito mesmo vai fazer a obra. Então, o próprio Deus vai acrescentando na vida das pessoas, na vida das igrejas, e quando vê o negócio vai estar acontecendo um avivamento aí. Então, mas por quê? Porque cada um, o avivamento, eu não creio no avivamento que vai ser um ajuntamento de pessoas e de repente o Espírito Santo vai descer ali. Na verdade, o avivamento vai começar nas pessoas. E depois ele vai de se dentro para fora. Isso, de dentro para fora. Então, o avivamento, não adianta você querer falar, vou lá que está tendo um avivamento lá, então eu vou pegar fogo lá. Não. Se você não entender que é você, depois automaticamente o próprio Espírito vai atrair todo mundo. Então, aqui tem um segredo nesse texto, que quando as pessoas verem em nós a unidade, as pessoas vão começar elas vão se achegar a nós. Vão se achegar. Então, sim, então o final do versículo fala isso. Então, ninguém vai perder. Todo mundo vai entender o que Deus tem para fazer e nós vamos viver um grande avivamento. Mas talvez isso demore, não sei. Depende do coração dos pastores, né? Acho que por isso que os pastores têm que abrir mão disso, né? De querer montar um reino para si. Porque senão quem quiser montar um reino para si vai entrar naquele outro versículo lá que fala que, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, profetizamos. São 3 coisas, 3 atributos do Espírito Santo que ele derrama sobre nós como dons. Então, quem usar esses atributos do Espírito Santo para poder fazer um reino para si, ele falou, mas em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, profetizamos. Então, vocês usaram aquilo que é meu, para vocês tem benefício para vocês. Então, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Afastam de mim vocês que praticam a iniquidade. Exatamente. Pesadíssimo isso. Então, vocês usaram aquilo que é meu, para vocês poderem ter benefício. Então, agora fica aí nesse mundo aí. Fica aí. Dá um abraço no inferno e tchau, filho. Não vos conheço. Fortíssimo isso, cara. Então, em Atos, quando fala do derramamento do Espírito Santo, quando fala do Pentecostes, depois eles ficaram cheios, falaram em outras línguas, beleza. E aí Pedro profetizou, falou o que estava acontecendo, explicou, né, o derramamento do Espírito. E no final fala assim, naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Tipo, eles não fizeram nada, eles só buscaram a Deus, ficaram juntos. Pedro tentou explicar o que estava acontecendo. Ele tentou explicar o que estava acontecendo. E aí, tipo, não é, a gente não tá bêbado como vocês estão achando. Mas, na verdade, foi o que foi dito pelo profeta Joel e tal. Ele vai explicando. E aí, ele no final do capítulo, fala que naquele dia houve um aumento de 3.000 almas. Então, quando a gente entende que se a gente se ajuntar, na verdade, a gente vai crescer e não diminuir, a igreja prospera, o reino avança, Cristo é glorificado e a gente proclama a volta de Cristo. Verdade. É isso. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Segundo o seu entendimento, qual a importância de andarmos em comunhão como igreja, tanto local quanto universal? Eu acho que a unidade ela é base em tudo, em todos os sentidos, né? Eu posso pensar diferente das pessoas, até quando você se envolve numa liderança, ninguém é igual a ninguém. Então você pode pensar diferente. Mas a gente tem que ter o mesmo propósito. Eram diferentes. Exatamente. Sim. Então, assim, quando até lá em Tiago, ele fala quando
que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, qual que é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele se De se esvaziar. esvaziar. Então, esse Sim. sentimento é que nós temos que entender que nós temos que fazer. E quando a gente se esvazia, automaticamente as pessoas vão se aproximando de você. E para você poder ser cheio do Espírito, cheio de Deus. Então, quando a gente, esse esvaziamento vai nos trazer condições da gente poder trazer essa unidade, tanto na igreja local, a liderança, e automaticamente também você poder estender isso para fora, né, das portas das suas 4 paredes ali, né, da igreja local, né. Mas assim, por isso que eu falei, os pastores, a liderança tem que perder o medo de achar que vai perder ovelha ou vai ter problema. Porque eu não penso igual o outro pensa. Você não precisa pensar igual. Se Muito pelo Jesus está contrário. lá, Jesus está reinando lá, Jesus que está comandando aquela casa, aquela até um termo que o pastor João tem usado, né, a comunidade de fé, amém. Então, o pessoal faz de uma forma diferente lá, amém. Se Jesus está sendo entronizado lá, aceita, deixa Deus fazer. Não faz aqui, é diferente do que está fazendo aqui, então, que as pessoas também respeitem o que está acontecendo dentro da tua casa. Então, esse respeito tem que ter, e automaticamente você coloca a unidade acima daquilo que cada um pensa. Então, isso é possível, né? Por mais que aparentemente pareça que é difícil, mas é possível. Dentro disso que o senhor falou, eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 12, acho que a partir do versículo 42, se não me engano, que fala, né, ora, se todo o corpo fosse paladar, onde estaria o olfato? Que fala quando fala do corpo orgânico de Cristo. Cada um tem uma importância. Função. Porque não sou pé, vou dizer que não preciso das mãos. Não conheço ninguém que vai pegar um machado e cortar a mão livre, espontânea à vontade. Entendeu? E com a igreja é a mesma coisa. Então cada um tem um papel, né? Se a gente entender isso, e vai atingir, até tem algo interessante que lá no Velho Testamento, tinha lá no livro de Juízes, tinha uma situação lá, eu não lembro qual o capítulo agora, mas que o povo era um povo de uma região lá, e se a pessoa falava Mesibosete ou Messiposete, ou falava uma forma diferente, falava, esse não é daqui, esse morre. Então eles tinham que falar, até porque se não estivesse falando do mesmo jeito que então, tipo assim, se não falasse no mineirês, se não falasse no jeito paulista, se falasse no meio de carioca, então é bolacha ou é biscoito? Isso, é bolacha e biscoito. Então, na hora que se falasse de uma forma diferente, morria, né? Porque os que eram de lá falavam de uma forma diferente dos outros. Então, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas falam, não, você tem que falar igual eu falo, você do jeito que eu sou. Se você falar diferente, então você não vale nada para mim, Deus. Você morreu para mim. Exatamente. Tá errado, essa visão aí tá errada. Isso, então acho que as pessoas têm que entender que tem que ter respeito. Quando você tem respeito, você também promove a unidade. Né? Então, isso ajuda a buscar essa unidade. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase que ele fala assim, o importante não o que nos divide não é a nossa teologia, é eu achar que a minha teologia é melhor que a sua. O apóstolo Luiz Hermínio fala isso. Tá, outra pergunta. Dentro das suas experiências, qual a sua opinião sobre a atitude que os líderes têm em manter a unidade ministerial, interministerial? O que você acha? Como que você acha que os líderes... você tem um grupo, você vê que o senhor falou já, que tem... o senhor vê algum despertar, algumas pessoas, mas você acha que eles dão a mesma importância que eles dão, tipo, pro contexto geral nessa unidade? Eles dão essa importância para a unidade? Não dão, né? Eu também acho que... Não dão, e assim, então, por isso que o problema é o coração, né? Fala que você pode ter uma atitude, né? Até aparentemente muito boa, né? Mas qual que é a tua intenção? Qual que é a intenção do coração, né? Qual que é a tua motivação de você fazer alguma coisa, né? Eu quero o interesse do reino. Então, não, eu vou fazer alguma coisa, mas parecendo que é pro reino, mas eu quero ter um benefício, o que eu vou ganhar com isso? Então, é mais ou menos assim, ó, é a mesma sensação. Quando um político chega na igreja
E ele fala assim, ó, pastor, eu queria que você me desse o teu apoio aí e tal, né? E muitos pastores, infelizmente, falam assim, então, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, como você Pior. não é nem o cara que vem e fala assim, não, eu quero te ajudar e eu vou ganhar com isso, se você me ajudar. E os pastores, às vezes, falam, então, o que eu vou ganhar com isso? Então, o problema é que muitas vezes as pessoas fazem com algo que às vezes ela nem aparenta, mas no fundo ela está querendo se autopromover. Tá? Então, isso acontece muito Sim, no meio da igreja, no meio da liderança. Mas tem bastante gente bem intencionada e gente desprendida disso. Então, sim. eu acho até que esse movimento tem crescido, graças a Deus, esse movimento tem crescido no meio dos pastores, de se desprender dessas coisas, entender que o reino não é meu, o governo não é meu, o governo é de Deus. Uhum. Então, eu não sou dono da Presbiteriana da Graça, eu não sou dono da sede, eu não sou dono da igreja. Apesar que as pessoas falam, né, que às vezes a gente tem que brigar com os donos da igreja, às vezes, que as pessoas querem tomar posse, né? Não, Sim, aqui é minha casa, aqui é do meu jeito, aqui tem que ser do jeito que eu congrego aqui, então a igreja vai ser do meu jeito. Então, às vezes as pessoas querem tomar posse daquilo que não é dela, né? É até posse mesmo, porque é posseiro, né? Porque se é. os filhos verdadeiros, né? Você vai se apropriar, né? Porque a propriedade já Deus deu para você, então você vai se apropriar dela porque ela já é tua, né? Mas Uhum. as pessoas confundem isso, né? E às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa buscando seus próprios interesses. Mas quando a pessoa está bem intencionada, o próprio Deus abençoa. Então, porque o princípio é aplicado. Quando Deus está vendo a intenção do nosso coração, o negócio flui. O negócio Sim, acontece porque o Espírito está vendo que a intenção é boa, então vai ter unidade, vai ter ajuntamento, vai ter bênção, vai ser algo maravilhoso. Por quê? sim. Deus está vendo a intenção do coração. O homem pode fazer plano, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, Vendo, né? Da Senhor. palavra. Sim, Então, sim. se Deus está vendo a intenção boa do coração, pode ter certeza que vai prosperar, né? Então, depende muito disso e das pessoas se disporem a colocar isso em prática, né? E das Mas alianças que tem, a gente faz também, né? Mas isso, então, assim, ó, mas eu creio que esse movimento está crescendo. As pessoas graças a Deus. estão se dispondo mais para poder aprender de Deus aí, né? Com certeza. Certo. Outra pergunta: qual resposta nós podemos dar para melhorar essa comunhão entre os ministérios, tipo, entre interministerial, na sua opinião? Ó, até com a situação que nós estamos vivendo hoje, até um dos grupos que eu participo, né? O pessoal estava tentando marcar para a gente poder tomar um café junto e orar junto, né? Mas não conseguiu porque a maioria estava, até com a situação de tá enroscada com o negócio da pandemia, não conseguia se ajuntar, né? Mas Uhum, acho que o princípio é a oração, né? De repente conseguir orar junto, né? De repente, se esses pastores começar a orar junto, empoar mesmo. Tem um grupo aí de pastores que já tem. fazem, acho que 10 anos para mais, que eles estão Sim, orando juntos, toda semana eles tomam um café junto e tem proclamado uma unidade entre eles e vários ministérios, pequenos, grandes aí, e o pessoal ajunta para tomar café, então, e oram junto, né? Então, eles dividem a carga, se não me engano, é toda quinta-feira aí. Eu estava até para ir, uma vez o pastor Carlos me chamou, eu acabei não conseguindo ir, mas Pastor Carlos Rodrigues? não lembro o nome que é da Brasil para Cristo. Não, Não, não tô não. pensando em outro. Esqueci o sobrenome dele. Mas é uma Uhum, benção. Então, assim, eles começaram do nada. Até no começo o pessoal falou, mas qual que é o propósito? Não, a gente tomar um café junto, a gente está junto, a gente vai orar junto. bem, E eles foram se unindo, estão aí. Se não me engano, tem 40 pastores aí, 40, 50 olha, pastores que estão orando aí. Tem um outro também, um movimento que eu achei muito interessante, que esqueci o nome, até acho que é Valinhos aqui, também no interior de São Paulo, um movimento de pastores que já tem 40 anos. Os olha que pastores benção. tomam um café junto, toda semana, tem vários grupos, né? Hoje já são vários grupos, que 40 anos dá para fazer muita coisa, né?
Hoje já são vários grupos e eles oram junto, têm comunhão junto e estão juntos lá, de tempo em tempo estão juntos. Então, esse é um grupo que eu sei que está orando para esse avivamento, né? Para que Deus faça alguma coisa, né? Então, esse ajuntamento é possível e depende, na verdade, de a gente se dispor. Eu até incentivo os pastores a se dispor a orar com os outros, por mais que é de outro ministério, né? Vai orar, não precisa, só de você orar junto. Eu falo que a oração traz dependência de Deus, né? Quando você ora, você está falando para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Na tua oração você vai falar, Deus, eu preciso da orientação, preciso da direção. E quando você ajunta, é o que se cumpre a palavra. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, aí Deus começa a trazer revelações e de repente começa um avivamento no meio desse povo aí, né? Acho que a gente tem que incentivar a orar, falar, pô, mas a gente vai começar pequeno, não tem problema, não despreze os pequenos começos. Então, Pastor Guto fala isso. Então, não tem Isso é uma coisa que o pastor Guto sempre me falou, não despreze o pequeno começo. Isso, começa, dá um pontapé, começa, que você vai orar com 1, com 2, de repente vai chegar mais gente, e daqui a pouco o Espírito tá fazendo o que tem que fazer, né? Que é aquilo que Pedro Mas é possível, fez, eu né? creio. Amém. Isso, exatamente. Amém. Que ele começou a explicar o que estava acontecendo quando eles estavam cheios do Espírito Santo e Deus acrescentou 3.000 almas naquele dia, né? Exatamente. Então, é o que está no texto. Se a gente entender esse texto aí de uma forma, a revelação dele, o negócio vai funcionar. É forte, Outra pergunta. Nossa, já passou 45 minutos que a gente está conversando. Olha, a Alininha, benção, entrou aí também. Tem benção, uma galera, né? Um beijo para você, Alininha. Manda um beijão para sua mãe, amo vocês. Guilherme, o filho do meu pastor tá aqui também, a Isabelle também entrou, os filhos do meu pastor estão aqui com a gente. Deus abençoe vocês, amo vocês. Vamos lá. E como fazer essa é uma pergunta, acho que eu coloquei por último agora, mas eu acho que, enfim, acho que maturidade é a resposta, mas eu quero ouvir do senhor, a sua opinião. Como fazer isso, dessa união entre as igrejas, sem afetar a nossa visão como igreja local? Então, isso, na verdade, assim, não vou dizer que seja só maturidade, né, mas, assim, os pastores entender que tem que ter respeito. Então, pela assim, visão do outro. Isso, a gente não precisa, eu não preciso, para mim me unir com o outro, eu não preciso ter a mesma visão dele. O que eu preciso ter em relação ao meu irmão, meu amigo, é ter o Espírito Santo. Se eu tiver o Espírito Santo, ele vai ter também, então o negócio vai fluir. Então, e assim, e ter respeito por aquilo que cada um defende. Então, foi o que você falar biscoito, falar bolacha, não tem problema. O carioca, né, fala, quando ele tá na esquina lá na esquina da escola. Da esquina da escola, esperando para ir no extra, né? Então, não tem problema falar diferente, mas a gente tem que entender que cada um tem que a sua particularidade, né? Particularidade, e isso, quando a gente entender isso, que nós temos que respeitar o irmão, vai facilitar, são portas que vão ser abertas, né? Que é aquilo e automaticamente que o senhor falou as pessoas lá atrás, vão respeitar, né? também, né? Que é aquilo que o senhor falou lá atrás. O problema muitos pastores têm medo do cara ir na igreja do outro e acabar falando, vou ficar ali. Fica com medo de perder a ovelha, né? Por causa desses ajuntamentos, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Então. Mas a partir do momento que a gente entende qual é o propósito, qual é o intuito disso tudo, perde esse medo, né? Que é o que o senhor tinha falado lá no começo. Até, assim, a gente nem entrou nesse ponto, né? Até não falei. Eu passei por talvez poucas pessoas saibam, né? Mas eu passei por um momento de depressão, 2013 para cá, eu comecei a ter problema, dificuldade. E eu sei o que eu passei. E perdi gente boa. Por pouco, assim, não sucumbi, né? Mas Deus me guardou. E tem me guardado, e hoje eu me vejo recuperado, assim, ainda não estou no meu 100%, mas assim, eu entendo que muitos pastores hoje estão isolados, né? E eu procurei ajuda, depois até uma psicóloga, eu fiz um tratamento por 1 ano, praticamente o ano passado inteiro. Ótimo. Mas assim, eu entendi
que eu preciso depender de Deus, eu preciso ajudar os meus irmãos a buscarem a Deus também, e não só as igrejas, né, as ovelhas, né, os membros, mas os pastores Uhum. também. Acho que a gente precisa um dos outros, né? Então ninguém anda sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Então, a própria palavra diz que aquele que se isola procura seus próprios interesses. Então, Sim, a palavra de Deus ela é tida por premissas, né? E tem algumas premissas que Deus não mudou. Então, está lá, está estabelecido. Então, quando você... por isso que a unidade atrai Deus. Essa presença da gente entender que quando a gente é um, as pessoas vão olhar para nós. Quando a sim. igreja brasileira se unir, até aconteceu uns dias atrás aí, umas igrejas grandes foram lá orar com o presidente lá, e gente de vários ministérios lá, quer dizer, eles Foi, eu abriram vi mão o Bola e de até Neve com o Silas Malafaia, isso, tipo, duas coisas totalmente, isso, tipo, uma de a um lado, outra de tônica, outro, né, totalmente isso. E eles aleatório. estavam lá orando. Então, ali, assim, quando o povo olhar e ver a igreja unida por um propósito, os caras vão ficar com medo, estão com medo da gente já. Só que a igreja Sim, precisa se posicionar de uma forma clara, não só as grandes, mas as pequenas também. E, na verdade, essa unidade, se começar aqui com as igrejas pequenas, que são poucas, assim, que nas cidades, essa unidade em poucas igrejas, no sentido de estar se unindo, mas uhum. depois isso vai ser a base para poder a igreja como um todo fazer o que tem que fazer, né? Então, é possível isso. Eu creio nisso. Eu creio que é Sim, eu possível isso também. acontecer para que a gente possa ver um grande avivamento entre as igrejas aí. Mas o respeito vai fazer essa diferença. A gente poder respeitar uns aos outros, buscar essa unidade, buscar isso. E sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A igreja, Jesus Verdade. vai vir buscar a sua igreja, Jesus vai vir buscar o corpo dele, o corpo da igreja dele. Então, ele não vai vir Uma buscar noiva, né? Não vai vir aleatórios, buscar. exatamente. Ele não vai vir buscar pessoas aleatórias, né? Ele vai vir buscar a igreja, né? Então, quando ele vir buscar a Sim, igreja, nós temos que entender que nós temos que fazer essa parte, cada um fazendo a sua parte. Deus, Jesus, nós vamos atrair a presença de Jesus para cá. verdade. É Só isso. um parentezinho rápido, não tem nada a ver com o assunto. A Isabelle falou algo que eu achei muito importante ali. As igrejas deveriam falar mais sobre saúde mental, tanto para líderes quanto para membros. Não tem nada a ver, é só um parênteses, Sim, gente. não, mas Tem verdade. poucas pessoas nos assistindo agora, mas essa live vai ficar gravada, então eu sei que mais pessoas vão assistir. Meu, Sim, se você está passando algum problema psicológico, não tenha vergonha de buscar ajuda, cara. Não tenha vergonha, então, isso é assim, bom. ó, Deus deu eu, sabedoria pro povo, busque, né, ajuda. isso, então, as pessoas precisam entender que precisam orar pelos seus pastores. Nós precisamos orar pelos pastores, Sim, porque totalmente. a gente às vezes Honrar os nossos pastores. recebe uma carga, não é fácil. O mundo espiritual, gente, não é muito mais forte do que a gente acha que é por aí, de repente de expulsar uns demôniozinhos por aí. Isso é básico. Mas a guerra Uhum. espiritual que muitas vezes os pastores passam é coisas terríveis. Então a gente tem que orar, buscar, honrar os pastores, honrar a liderança, para que a gente possa Sim, ver Deus agindo cada vez mais sobre a vida de cada um deles. Né? Isso é sim. importante. E para finalizar a última pergunta, que falta 8 minutos pra gente acabar, olha só, eu por mim ficava aqui a noite Ah, inteira. Cara, eu quero tomar café com você, a gente precisa marcar aquele café que a gente falou, porque eu verdade. quero. Não, Você tem muito para derramar e se eu pudesse te sugar inteiro como uma esponja, eu ia fazer. Apóstolo, na sua opinião, quanto a comunhão, o quanto, né? Esqueci de colocar um o ali. O quanto a comunhão é importante para um avivamento genuíno? eu acho que ela é a base. Assim, nós não vamos ter um avivamento isolado. Até uma coisa assim, Sim, interessante, Mogi tem uma palavra de Deus que aqui vai começar um grande avivamento. Aí eu amém. andando por esse Brasil afora, e até pelo mundo afora, na verdade é o seguinte, eu percebi uma coisa, que todo quanto é lugar, tem muitos lugares. Só no Brasil, uma vez eu estava contando, dá mais de 50 lugares dizendo que Deus deu uma palavra, dizendo que o avivamento vai começar lá. Então eu falei, daí a gente achava ficava meio egoísta, né? Falando, obviamente vai começar em Mogi das Cruzes. Tem um chinês veio para cá, né?
não foi Eu com lembro vírus, dessa né? história. Mas, Eu isso, lembro dessa história. então, e assim, de repente que vai começar um grande avivamento aqui. Mas sabe o que vai acontecer? Não frustrando todos esses lugares, mas vai acontecer o seguinte: na hora que o avivamento chegar de uma forma tremenda, aí fala assim, não, começou aqui em Mogi, a tal hora, tal dia, tal hora. Aí outra cidade vai falar assim, nossa, começou, mas daí foi tal dia, tal hora. Aí outra vai ver tal dia, tal hora, foi tudo no mesmo horário. Sim, Então, também vai acontecer creio. tudo, vai ser tudo ao mesmo tempo, assim, porque Deus vai espalhar a unidade. Eu acho que essa unidade, essa comunhão é a base para a gente poder ver o avivamento. É o que eu li aqui. Se a gente poder entender que nós precisamos estar unidade, nós vamos atrair o Espírito Santo e ele vai ser derramado de uma forma tremenda. Então, eu esse é tenho para básico. mim eu tenho para mim que um dos pilares principais é a É a comunhão. base. Tanto é que Jesus, numa passagem, ele fala: o reino dividido não subsiste nele mesmo. Exatamente. Então, e a base, então, essa comunhão, mas a comunhão em quem? Em Cristo, quer Em dizer, é Cristo. Cristo que nos atrai. Jesus é o Sim, elo. Ele é a pedra sim. fundamental, ele é a pedra angular, né? É a pedra de esquina. Então, quando a gente entende que essa comunhão nos traz a comunhão por nós sermos em Cristo parte do mesmo corpo, então essa união é que vai dar base, e essa comunhão vai dar base para que muitas pessoas sejam atingidas e o corpo seja atingido de uma forma tremenda, né? Então, respondendo a tua pergunta, essa comunhão ela é a base para que tudo possa acontecer de uma forma tremenda e o Espírito Santo regando isso, né? Quer dizer, de uma forma que a gente possa ver as pessoas se abrindo, né? Se entregando, se arrependendo, se quebrantando, né? Como eu falei, que eu acho que o arrependimento hoje nós somos se quebrantar diante de Deus, e isso não é algo só momentâneo, mas isso tem que ser uma Uma dinâmica no vida nosso de coração. arrependimento e de Exatamente. transformação. Sim. Exatamente. Então a gente tem que ver a cruz fazendo algo nas nossas vidas. Se a cruz não fizer algo na nossa vida, a gente poder abrir mão dessas coisas, é aí que entra também de novo aquele que Jesus falou lá em Tiago, né? Ele abriu mão da glória dele, do poder dele. Então, ele abriu mão de si mesmo, se esvaziou para ser cheio de Deus e depois Deus colocar ele sobre todo nome e todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Então, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é se esvaziar para que a gente possa se doar. E aí, quando você começa a se doar, as coisas você vai perdendo a sua vida, mas você vai ganhando vida e você vai transformando isso em bênção na vida das pessoas. É isso, né? Eu creio que Amém. Amém. Mas cara, que Deus a gente possa trazer. Tem 3 minutos. Foi um prazerzaço, cara, falar com você. Eu amo Que muito a bom. sua família, eu amo demais você. Amém. Mesmo, Tamo mesmo. aí. Queria Foi agradecer a bom todo te mundo que ver. ficou acompanhando aí a gente até agora também. Quem for assistir depois a live, obrigado aí por estar com a gente. Meus familiares que assistiram, meus amigos que assistiram. Aposto, cara, você é demais. Ora aí pra gente para encerrar, por favor. Amém. Vamos abençoar todo esse povo aí e que você seja Amém. abençoado nessa empreitada em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, quero te agradecer, papai, pela oportunidade de estar com o Tiago. Abençoa a vida dele, papai, esse projeto, que o Senhor possa mesmo abrir as portas, que pessoas possam ser tocadas, papai, por tudo aquilo que vão ouvir, ler também, papai, que elas possam meditar na tua palavra. Eu quero entregar a cada um, papai, que já participou dessa live, aqueles que vão assistir também, que o Senhor possa tocar esses corações e que haja disposição no nosso coração, que haja mesmo essa comunhão despertando em cada um de nós, para que a gente possa ver o Senhor agindo nessas vidas, nessas igrejas, que a gente possa ver, papai, esse grande avivamento que nós temos clamado, orado, para que isso aconteça nesse tempo. Nós queremos agradecer ao Senhor, e eu abençoo a vida de cada um, obrigado pela vida do Tiago, eu entrego cada um nas tuas mãos e pela oportunidade de poder orar pelos amigos, pelo pessoal que a gente ama tanto, a gente não se vê faz tempo, mas que o Senhor possa abençoar cada um aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Apóstolo, mais uma vez, obrigado, tá? Aí. Amo o senhor. Depois a gente conversa um pouquinho pelo WhatsApp. Tá bom, a gente vai se falando aí, tá bom? Tá bom, um abraço, viu?
E Até depois vai mais. me mandando também os links aí, apesar que já tá acessando você, vai me assistir o resto, o pessoal aí também, Fechou. né? Tá bom? Combinado. Tá orando para ver todo mundo abençoando aí também, tá bom? Tá Um grande bom. Um abraço abraço, aí. apóstolo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Tchau.